Bom dia, damas, bom dia, cavalheiros, pessoal do nono ano. Essa aula vai ser sobre a participação do Brasil e as consequências da Segunda Guerra, ok? Coisas importantes: evitar estudar deitado, minha gente. Estudem sentados, certo? De preferência, façam anotações. Estudem sentados com caderno e lápis à mão para fazer as anotações dos pontos mais importantes, para criar um material de apoio, material de consulta para vocês revisarem o assunto depois. Outra coisa, assistam mais de uma vez, certo? Acharem necessário, assistam mais de uma vez o conteúdo. Bom, relembrando alguns pontos a respeito da Segunda Guerra, coisas que a gente já viu, né? Ali as origens do pan-germanismo, que já veio desde o século XIX, passou pela Primeira Guerra, aquela perspectiva que achava os povos alemães os mais importantes do mundo, e que queria ver esses povos alemães unidos e governando o mundo, né? Isso põe o germanismo. A gente viu também essa política de anexação de territórios onde os povos alemães viviam, essa política que conquistou parte da Tchecoslováquia e invadiu a Áustria também, ok? Então, isso foi um dos motivos aí da Segunda Guerra. Bom, diante dessa política alemã de anexação dos territórios que pessoas de origem germânica viviam, houve aí alguns tratados, né? Primeiro, teve o Tratado de Munique. O Tratado de Munique previa que a Alemanha pararia de expandir seu território, né? Ele não invadiria a Polônia, então a Inglaterra e França ignorariam os ataques às expansões alemãs, né? Contanto que a Alemanha parasse de expandir seu território. Também havia tratados de defesa mútua entre Inglaterra, França e Polônia. Isso vai ser muito importante. Tá? E também o Pacto Germano-Soviético, né? Pacto Berlim-Moscou. O que esse pacto dizia? Que a Alemanha não atacaria a União Soviética e a União Soviética não atacaria a Alemanha. A gente tinha esse pacto de não agressão. E também esse pacto tem algumas cláusulas que não foram públicas, algumas cláusulas reservadas. Que era o quê? Era a divisão do leste europeu entre territórios que viriam a ser conquistados pela Alemanha e territórios que viriam a ser conquistados pela União Soviética. Bom, o que é que acontece? Como a gente já viu, a Alemanha ataca a Polônia. Ela divide a Polônia com a União Soviética. A União Soviética ataca a Polônia de um lado e a Alemanha ataca a Polônia do outro lado. Então esse território polonês é dividido. Bom, como a Polônia tinha um pacto de defesa mútua com Inglaterra e França, e o Tratado de Munique obrigava a Alemanha a não mais expandir seu território, esse ataque da Alemanha à Polônia foi o estopim da Segunda Guerra Mundial. Com um só movimento, a Alemanha quebrou acordos com a Inglaterra e com a França e invadiu um país que tinha aliança militar com a Inglaterra e a França. Então, esse movimento, esse ataque à Polônia foi a gota d'água. Bom, a Alemanha até consegue diversas vitórias durante a Segunda Guerra, certo? Porém, ela comete alguns erros. As potências do eixo cometem alguns erros, certo? Dentre eles, o Japão atacou os Estados Unidos, fazendo com que os Estados Unidos entrassem na Segunda Guerra, e também a própria Alemanha invadiu a Rússia, fazendo com que a Rússia também entrasse na Segunda Guerra. A adesão desses dois países junto aos aliados fizeram com que a sorte da Alemanha virasse. A Alemanha, que estava ali vencendo o início da guerra, passou a ser derrotada, passou a perder ali o início da guerra. Então, a invasão da Rússia e posteriormente o avanço da Rússia
e também a organização dos aliados que invadiram a Europa no dia D fizeram com que a Alemanha perdesse a guerra. Okay? Então tivemos aí por parte dos aliados ocidentais o dia D e a reação à invasão da Rússia, né, por parte da União Soviética, que fizeram com que a Alemanha lutasse em duas frentes e acabasse perdendo a guerra. Antes do fim da guerra, é importante a gente lembrar algumas coisas. O Brasil ele participou da Segunda Guerra Mundial, certo? Talvez ele não tenha tido uma participação tão ampla quanto os países, as grandes potências do mundo, mas ele teve uma participação significativa conforme o seu nível de envolvimento, certo? Coisa importante, a Segunda Guerra ela aconteceu durante a era Vargas, durante o governo Vargas, ok? Então, só para a gente se situar ali, aquele período que a gente estava estudando anteriormente. Qual foi o principal motivo do Brasil entrar na guerra? O principal motivo foi que a Alemanha afundou embarcações brasileiras com seus submarinos, certo? Existem alguns historiadores que apontam que haviam negociações tanto da Alemanha quanto por parte dos Estados Unidos para atrair aliados, atrair o Brasil como aliado, então, ou para o eixo ou para os aliados em si, né? Estados Unidos, Inglaterra e França. Porém, devido a esse ataque de submarinos alemães a embarcações brasileiras, o Brasil fechou com os Estados Unidos. Alguns outros historiadores já apontaram também que a Alemanha só atacou navios brasileiros porque o Brasil tinha feito acordos com os Estados Unidos. Então, existem esses conflitos. Certos aspectos da história da guerra, principalmente essas histórias de bastidores, elas são muito discutíveis. Tá? Então, existem essas duas versões. Okay? Mas o que é importante e o que é fato? A Alemanha atacou navios brasileiros. Posteriormente, o Brasil declarou guerra à Alemanha e se aliou aos aliados. Estados Unidos, Inglaterra e França. Bom, a tropa brasileira que foi enviada é chamada de FEB, Força Expedicionária Brasileira, certo? Ela foi uma tropa até relativamente numerosa, foram 25 mil homens, certo? Dentre eles tinham 42 pilotos, certo? E houve também 400 homens da Força Aérea Brasileira, certo? Parte desses soldados foram treinados pelos Estados Unidos e, hierarquicamente, dentro da estrutura do exército aliado, eles estavam subordinados aos Estados Unidos. Então, lembra-se que o esforço de um exército ele tende a seguir uma estrutura piramidal. E quando diversos exércitos de países diferentes se unem em uma frente militar, é comum que em determinadas frentes quem comande aquela frente seja um exército de um país, ok? Então, é comum que as tropas de uma nação fiquem subordinadas às outras, em vez de cada um agir independente, elas se unem e têm um líder ali em comum para definir quais seriam as estratégias a ser tomadas. Bom, a participação do país, ele teve participação, certo? Em algumas batalhas, sobretudo no combate na Itália, certo? No combate contra os fascistas da Itália. O exército brasileiro combateu os fascistas na Itália e a batalha mais importante foi a Batalha de Monte Castro. Bom, alguns historiadores apontam que a participação brasileira nessa batalha foi decisiva, certo? E alguns apontam até uma participação heróica dos brasileiros, tendo um sucesso muito grande na batalha, fazendo feitos heróicos. Essa batalha foi disputada em uma região montanhosa, onde a Itália e a Alemanha ela tinha em pontos estratégicos metralhadoras. Ou seja, quando as tropas brasileiras, as tropas aliadas, iam se aproximando das montanhas, elas eram alvo de metralhadoras, ou seja, era uma posição geográfica privilegiada para o eixo, né, para os fascistas. Mesmo assim,
as tropas brasileiras conseguiram derrotar essas tropas alemãs que estavam com essas metralhadoras nas montanhas. Isso possibilitou com que os aliados invadissem a Itália através daqueles montes. Então, foi uma batalha importante, acelerou a invasão da Itália, acelerou a libertação da Itália, e o Brasil teve sim essa participação, ok? Essa batalha aqui de Monte Castro. Bom, o que a gente precisa lembrar da participação brasileira? O que geralmente é cobrado assim em relação ao vestibular? Bom, que ela foi durante o governo Vargas, certo? Existe essa pequena menção em alguns casos do porquê o Brasil fez parte da guerra, certo? Então, essas duas perspectivas elas são importantes e às vezes são cobradas em vestibular. Bom, coisas importantes a respeito das consequências da Segunda Guerra Mundial. O que é que mudou no mundo depois da Segunda Guerra Mundial? Bom, primeira situação, o mundo bipolar, a nova ordem mundial. Isso aqui não tem nada a ver, nesse contexto aqui, não tem nada a ver com Illuminati, ET, coisa do tipo não. Quando a gente fala de nova ordem mundial, é o seguinte, para a história da Segunda Guerra, é o seguinte. Antes, existiam diversas nações que figuravam ali entre as potências do mundo. Agora, essas nações que eram potências eram apenas duas: Estados Unidos e União Soviética. Por quê? Porque as nações europeias, onde estavam as outras potências, tinham sido destruídas, tinham sofrido muito com a guerra, então sobrou apenas duas potências: União Soviética e Estados Unidos. Duas, ou seja, o mundo passou a ser politicamente bipolar, ok? Está entre dois polos. Segunda situação, houve um grande desenvolvimento de tecnologia, inclusive o primeiro computador ele foi feito com base para atender demandas da guerra, tá? Mas não só isso, houve o desenvolvimento de um arsenal nuclear, certo? Esse arsenal nuclear, essas armas de destruição em massa, elas foram consequência da Segunda Guerra, e isso afetou a geopolítica de uma maneira muito grande. Por exemplo, o surgimento aí do conceito de Guerra Fria, a existência da Guerra Fria. Como agora o mundo existia armas de destruição em massa e o mundo temia uma nova guerra, pois essa nova guerra seria catastrófica devido ao armamento nuclear de várias nações, no caso específico da União Soviética e dos Estados Unidos. Então, criou-se esse conceito de Guerra Fria que a gente vai estudar mais à frente. Mas só para a gente entender, as grandes nações, as grandes potências, elas não entrariam mais em conflitos bélicos, em conflitos diretos. Os conflitos agora passariam a ser por jogos de influência. Teriam aqueles países que estariam sob a influência soviética, os países que estariam sob a influência dos Estados Unidos, ok? Então, o conflito deixa de ser bélico, deixa de ser um conflito armado e passa a ser um conflito por influência. Então, ele deixa de ser uma guerra quente, né? Passa a ser uma guerra fria, ok? Bom, a Alemanha ela é dividida pelas nações vencedoras, ok? Posteriormente, a Alemanha vai ser separada em Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental, que vai vir a ser um símbolo dessa Guerra Fria. Vai ser construído o Muro de Berlim, que divide a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, essa cidade, especificamente essa cidade de Berlim, e ela vai ser um símbolo dessa Guerra Fria, de países que estão sob influência soviética e países que estão sob influência americana. Outro aspecto importante foi a criação da ONU, a Organização das Nações Unidas. A ONU tinha o objetivo de mediar as tensões entre as nações para evitar que uma nova guerra mundial acontecesse, ok? Então ela era meio que uma substituta da Liga das Nações. Então tivemos aí, após a Segunda Guerra Mundial, a criação da ONU. Uma outra característica importante, uma consequência importante, foi a criação do Estado moderno de Israel. Então, o Estado moderno de Israel ele foi criado pela ONU, por alguns países,
e o povo judeu foi convidado a ir para lá. O Estado de Israel foi criado em 1948. Por quê? Porque o perigo ali do antissemitismo ainda é na Europa. Então, como muitos judeus viviam espalhados pela Europa, os países acharam por bem criar um Estado especificamente de Israel, onde os judeus pudessem viver. Bom, os judeus não necessariamente foram expulsos da Europa, certo? Apenas foi criado esse Estado e foi incentivada a imigração. Okay? Muitos judeus migraram para Israel, outros não. Outros que já tinham se exilado nos Estados Unidos ou que tinham permanecido na Europa, permaneceram na Europa. Okay? Mas o Estado moderno de Israel foi criado em 1948. Então, vocês já viram lá na sexto ano sobre Israel antiga, sobre a diáspora, sobre a dominação babilônica, sobre a dominação persa e sobre a dominação romana. Bom, certo? A partir dessa diáspora, em 1948 foi criado o Estado Moderno de Israel. Por último, mas não menos importante, aqui no Brasil, uma consequência aqui no Brasil, a mobilização de tropas para combater regimes totalitários na Europa, né, fez com que a opinião pública aqui no Brasil começasse a criticar o regime autoritário de Vargas. Então, quando essas tropas brasileiras vencem a Itália fascista, vencem esse autoritarismo europeu e voltam para o Brasil como os heróis, isso dá um fôlego maior para a opinião pública criticar o autoritarismo de Vargas. Então, essa consequência da vitória do brasileiro na Segunda Guerra e dos aliados e das forças democráticas contra as forças totalitárias ajudou aqui no Brasil a criar uma opinião pública hostil a Vargas, ok? Hostil ao regime autoritário de Vargas. Vargas é relativamente popular, mas o regime autoritário de Vargas ele vai cair em descrédito na opinião pública. Bom, pessoal, é isso, certo? A próxima aula vai ser uma revisão da postagem de sexta-feira, para a gente se preparar para a prova, tá bem afiado, ok? Até a próxima aula.